Lindenberg Farias, líder do PT, está no Congresso Nacional fazendo uma apresentação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Informação de momento, abre o áudio, vamos ouvir. Figueiredo, que está lá com o Eduardo Bolsonaro conspirando contra o Brasil, falou sobre a necessidade de nova invasão no plenário dessa Câmara. Então, primeiro, se alguém tem dúvidas que vão tentar continuar a escalada contra as instituições a partir do julgamento no dia 2 de setembro, eu acho que está com a visão equivocada. A política deles é tudo ou nada. Nós não podemos deixar que o julgamento do Bolsonaro e dos militares da trama golpista aconteça num clima de intranquilidade do país, usando todos os tipos de recursos, movimentações internacionais, aqui no Brasil. Então, chamo novamente a atenção das instituições. É preciso que tenha tranquilidade no julgamento. E as instituições têm que estar atentas, porque nós temos que ligar um alerta máximo. É esse o clima que pode acontecer. Temos preocupações também. É muito grave o pedido de asilo na Embaixada da Argentina. A possibilidade de fuga. Os senhores sabem que Bolsonaro já ficou 2 dias na Embaixada da Hungria. 2 dias dormindo na Embaixada da Hungria. A construção daquele pedido, 33 páginas, de um asilo político na Argentina, foi feito naquele período. Nós vamos enfrentar um momento decisivo. Eu, sinceramente, eu acho que todos os brasileiros têm que se pensar sobre isso. Num momento como esse, nós não descartamos a possibilidade de fuga do Bolsonaro. A casa dele para a Embaixada dos Estados Unidos são 10 minutos. 10 minutos da casa dele para a Embaixada dos Estados Unidos. Toda essa conspiração que ele está envolvido, com participação do governo norte-americano, vocês viram os diálogos dele com o advogado particular do Trump. Então, para mim, ou a justiça age agora, ou nós vamos abrir um caminho para ele querer criar um impasse e continuar a ficar aqui, numa embaixada no Brasil, desmoralizando dia a dia as instituições, fazendo vídeos, fazendo lives. Então eu acho que a data é hoje. Ele demonstrou, ao descumprir todas as medidas cautelares, que ele lá de dentro da prisão domiciliar, ele estava disseminando notícias, dando orientações. Ele, na verdade, foi o verdadeiro comandante de todo esse processo de resistência e de ataque às instituições. A prisão domiciliar não foi suficiente. Se ele não tiver uma prisão preventiva, se ele não for para a Polícia Federal, não for preso preventivamente, eu tenho medo, receio de 2 coisas: de fuga e de um plano já organizado para entrar numa embaixada. Esse é o primeiro receio. E temos informações sobre isso, de construção desse caminho, de articulações nesse sentido. Por isso, para a gente é tão grave. É tão grave. Seria tão mais tranquilo dizer, vamos esperar o final do julgamento. Eu digo a vocês, a partir de informações que eu tenho, que esse plano para uma embaixada está sendo construído. Isso geraria uma grande frustração nacional no nosso país. E ele continuaria dentro dessa embaixada o seu plano de ataque às instituições de golpe. E reforço a segunda ideia, que é da manutenção da garantia da paz e da ordem pública. Não se enganem. Em nenhum momento eles deixaram de escalar, de ir para o tudo ou nada. É muita ingenuidade nós acharmos que eles vão esperar de forma democrática, tranquila, um julgamento no Supremo Tribunal Federal, sem criar embaraços à economia, sem criar constrangimentos institucionais. Então nós estamos entrando com esse pedido de prisão preventiva, absolutamente convencido que se faz necessário.
e de que não entraria... A gente segue ao vivo, 2 horas e 52 minutos. Você que está chegando agora aqui na Jovem Pan, repercutindo então essa entrevista coletiva ao vivo do deputado Lindenberg Farias. Ele com uma ação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, contra o seu filho Eduardo Bolsonaro, e citando ali os riscos, na opinião de Lindenberg, que seria então do ex-presidente aguardar, ainda que numa prisão domiciliar, este julgamento que vai iniciar no dia 2 e vai se estender até o dia 9. Vamos ouvir então as nossas comentaristas em relação a esta recente fala de Lindenberg Farias, começando pela opinião da Mônica Rosenberg. Ele chega a falar que existe um risco de se criar uma fuga ou do ex-presidente ir para uma embaixada ou se criar um cenário que possa repetir ali o 8 de janeiro. Este julgamento sendo realizado entre o dia 7 de setembro, que após o governo de Bolsonaro virou uma data de manifestações em diversos estados, há um risco de ter uma manifestação, algo que possa comprometer ou repetir um 8 de janeiro? Ou é uma expectativa além do que pode se tornar realidade? Bruno, eu acho que o que o Lindenberg Farias está fazendo aí dentro do nosso Congresso é apenas construção de narrativa. Primeiro que ele está confundindo um monte de coisas, ele está ali falando de forma muito assustadora, mas é importante esclarecer que esse documento, esse pedido de asilo que jamais se concretizou, está no celular do ex-presidente Bolsonaro há mais de um ano, já está ali cheirando até mofo, e ele jamais tomou qualquer providência para esse sentido. Isso é como se encontrasse aí na minha carteira cartões de visita que eu fazia, eu queria trabalhar na Apple, eu fazia cartões de visitas para mim da Apple, dizendo que eu trabalhava lá. As pessoas assim, estão criando uma história que não é verdadeira. Porém, no indiciamento, nesse relatório da Polícia Federal, existem sim elementos que são preocupantes e que precisarão ser esclarecidos até hoje, às 8h34, o prazo de resposta, que é exatamente esclarecer essas manifestações, esses vídeos, esses chamamentos, que aí sim estavam proibidos pela medida cautelar e foram um descumprimento da ordem expressa de que ele não podia se comunicar. E a questão também dos 30 milhões de reais. Essas questões são concretas, são reais e ele vai ter que explicar. É importante que ele tenha declarado, é importante que haja transparência, o dinheiro é dele, foi dado por Pix, então que o ex-presidente pode usar, mas aí são questões reais. O que Lindenberg está aí declarando que é um grande risco de fuga, blá, 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 isso é construção de narrativa e não encontra fundamentação, pelo menos nos elementos fáticos que nós vimos até agora. Que a defesa de Jair Bolsonaro, tem até 8h34 exatamente desta sexta-feira para se manifestar sobre esse pedido de asilo, esse risco de fuga e também o descumprimento de medidas cautelares. Agora, Priscila, por onde a defesa então deve se debruçar? Eles devem falar ali que não houve violação, que não há risco de fuga, que não é o que a gente chama de contemporâneo, viu, Soraya? Porque para poder tirar essa medida cautelar ou as medidas cautelares que foram deferidas, convertendo-as em prisão preventiva, exige a nossa legislação e os nossos tribunais também como um todo, a contemporaneidade, fatos que são ali, recentes e que teriam, na verdade, um problema no estado de liberdade do ex-presidente. O que a gente não observa até então, tendo em vista que ele está ali em prisão domiciliar, ele está com monitoração eletrônica. Entretanto, é importante também a gente esclarecer para a nossa audiência que antes de que se colocasse ali a monitoração eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes já poderia ter decretado a prisão preventiva anteriormente ao ex-presidente e visualizando ali, dentro dessas informações que serão prestadas até às 8h34 do dia de hoje, sexta-feira, se elas não forem fundamentadas de forma ali a evitar essa prisão, nada obsta que mais uma vez possa, não estou dizendo que ele fará, possa o ministro trocar essas cautelares por prisão preventiva. A gente segue de olho no relógio e também nos advogados do ex-presidente essa resposta e se o ministro Alexandre de Moraes vai responder imediatamente ou se essa resposta virá no final de semana a conferir como será então essa resposta do Supremo Tribunal Federal. Ainda